Bom, boa tarde a todos e a todas. Hoje nós estamos aqui mais uma vez reunidos para presenciarmos a defesa do trabalho de conclusão do curso de Direito feito pela discente Laís Alves de Oliveira, que tem o título de A Justiça Negociada no Sistema Jurídico Brasileiro, o Acordo de Não Persecução Penal e os Aspectos Temporais de sua Aplicação. De antemão, já passo a palavra para Laís para fazer a sua exposição dentro daquilo que a gente combinou, até 15 minutos, e em seguida eu passo a palavra aos membros da banca. Pois não, Laís? Certo. Eu queria só saber se vocês estão vendo a projeção que eu estou fazendo. Perfeito. Tá perfeito. Tá ótimo. Primeiramente, boa tarde a todos. Meu nome é Laís Oliveira e eu queria agradecer muito a presença de todos aqui para assistir a defesa da minha monografia, que é intitulada, como o professor Morton falou, A Justiça Negociada no Sistema Jurídico Brasileiro, o Acordo de Não Persecução Penal e os Aspectos Temporais de sua Aplicação, que foi feita sob a orientação do professor Morton Medeiros. É um tema que tem como principal motivação de escolha ter sido um instituto que me chamou a atenção, ainda nos tempos de estágio, quando eu estagiei na 14ª Vara Federal, a época que o ANPP ainda era regulamentado pelas resoluções do CNMP. Assim, o que me motivou a escrever sobre ele foram os rumos que o Instituto tomou, principalmente após a reforma anticrime. Aqui eu trago a estrutura da apresentação e no tópico da fundamentação teórica eu vou tentar passar por todos os pontos, ou a maior parte, do que eu abordei ao longo do meu trabalho. Em sede justificativa da pesquisa, a temática do meu trabalho é relevante diante da abrangência da aplicação do ANPP e das possibilidades de mudança do sistema criminal trazidas por ele, que abre margem para abreviar a finalização dos processos e diminuir a demanda perante o judiciário, na qualidade de instituto adequado para permitir às partes formatar a solução do problema criminal. Entretanto, surgiu problemática de direito intertemporal para fins de utilização do ANPP, uma vez que restou a intérprete e não o legislador decidir se a aplicação do ANPP retroagirá de forma extensiva para oferecimento do acordo em processos mesmo após o trânsito em julgado ou mitigada apenas em processos cuja denúncia não tenha sido recebida. Nesse sentido, durante o estudo, testa-se a hipótese de que, aos processos em andamento, desde que não ocorrido o trânsito em julgado, deve-se permitir a realização do ANPP em razão da retroatividade da norma penal mais benéfica. Para esse estudo, eu me utilizo principalmente do método de abordagem dogmática em pesquisa de natureza teórico-bibliográfica com análise de artigos, livros, monografias e dissertações de autores nacionais e estrangeiros, mediante o método analítico e descritivo. Então, como já exposto, o objetivo geral da monografia é analisar a essência da inovação legislativa em questão e o momento processual adequado para sua incidência, a ensejar ou não a suspensão da ação penal para oferecimento da proposta de acordo. No primeiro capítulo do trabalho propriamente dito, eu analiso o desenvolvimento da justiça negociada no Brasil, que encontra base nos institutos de atenuação penal, suspensão condicional do processo e colaboração premiada, passando ao exame do plea bargain, instituto desenhado para a dinâmica processual norte-americana em sistema de common law, mas que inspirou a redação do ANPP formulado pela Lei 13.964 de 2019. Eu destaco principalmente, dentre as considerações feitas acerca do modelo de justiça negociada, que é uma das manifestações do consenso no processo penal, que a utilização do consenso, um conceito próprio do direito privado no âmbito criminal, poderia parecer incompatível com os princípios que são caros ao direito processual, penal e penal material. O que é muito relevante para os que defendem a visão de um sistema criminal que tem como respaldo uma diretriz garantista. Já os defensores desse modelo de justiça refutam essa ideia a partir da análise do conceito de titularidade, segundo o qual cabe ao indivíduo dispor sobre a posição jurídica de direito fundamental que lhe é conferida, na qualidade de manifestação da autodeterminação e autonomia pessoal. Em seguida, eu analiso o plea bargain norte-americano como exemplo clássico de aplicação dessa perspectiva no âmbito penal. É importante ressaltar que, apesar de tanto o ANPP brasileiro como o plea bargain serem mecanismos de resolução pactuada de casos penais, eles não devem ser confundidos, já que o ANPP prima pela não coercitividade e almeja evitar a deflagração do processo, enquanto o plea bargain é celebrado sob ameaça de sanção pelo Estado juiz. O trabalho segue analisando a cultura jurídica de consenso ainda pouco desenvolvida no Brasil. Entretanto, eu destaco que a Constituição de 88, em seu artigo 98, inciso 1, de maneira inovadora, foi responsável por prever a criação de juizados especiais com competência de julgamento de infrações penais de menor potencial ofensivo, o que foi um marco para a justiça penal consensual.
E, para cumprir a determinação constitucional, a Lei 9.099 de 95 incorporou ao ordenamento jurídico os institutos da transação penal e da suspensão condicional do processo, que autorizam a aplicação de reprimendas frente aos crimes praticados, mesmo sem a finalização do clássico processo de acusação, defesa e condenação. Eu finalizo esse capítulo concluindo pelo importante papel da Lei 9.099 em abrir a janela para a aplicação sistêmica do modelo negociado aos crimes de menor potencial ofensivo e inovar ou promover legalmente a prática dialogal e de tutela dos interesses da vítima, ainda que representada pelo Ministério Público, ao passo que confere efetividade à previsão constitucional. Iniciando o segundo capítulo do trabalho, eu analiso a inserção do NPP na realidade brasileira antes da Lei 13.964 de 2019 e após sua vigência, enquanto fruto da tentativa de mudança da cultura institucional dos órgãos públicos responsáveis pela persecução penal, associada a outras medidas despenalizadoras, como a transição e a suspensão condicional do processo, em contexto no qual é dada prevalência à vontade convergente das partes. Primeiramente, eu destaco que, até o advento da Lei 13.964, o NPP era disciplinado apenas na Resolução número 181 de 2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, em seu artigo 18, que foi posteriormente modificada pela Resolução 183 de 2018, também do CNMP. E aí eu faço uma análise das redações dadas ao NPP nesses diplomas e como ele restou finalmente estipulado no artigo 28A do CPP. No trabalho, eu também faço uma análise dos argumentos suscitados para defender a implementação do NPP e dos seus efeitos jurídicos na realidade brasileira, notadamente ante o perfil resolutivo que é demandado do Ministério Público à luz da Constituição de 88, que demanda a atuação estratégica no âmbito extrajudicial, principalmente na condição de agente pacificador das disputas sociais. Nesse cenário, a adoção de institutos consensuais na esfera criminal tem se mostrado solução cabível e suficiente para assegurar a atuação extrajudicial do órgão na efetivação do anseio social por celeridade na resolução de conflitos. E assim, eu destaco a relevância do NPP, especialmente por se alinhar à justiça multiportas, oferecer solução institucional negociada a grande parte dos casos criminais que atravessam o sistema de justiça brasileiro, além de possibilitar a construção de sistema complementar ao processo penal. E no terceiro capítulo do trabalho, foram analisadas as possibilidades de celebração do NPP aos processos em curso. Para tanto, eu fiz considerações acerca da natureza do NPP, partindo da distinção entre lei penal material e processual, uma coisa que já é fonte de controvérsias, ao que se adiciona ainda as normas de conteúdo misto ou híbridas. Assim, eu considero que o NPP é Instituto de Direito Processual Penal, enquanto negócio jurídico processual, fomentador de alterações procedimentais e renúncias a direitos processuais, e também é, simultaneamente, causador de mudanças na amplitude do poder punitivo estatal, não se atendo meramente a regular procedimentos. É por isso que eu defendi que as regras quanto ao cabimento e ao procedimento do ANPP são passíveis de aplicação retroativa, mesmo para processos já em curso por fatos cometidos antes de sua vigência, tendo em vista a sua natureza despenalizadora mais benéfica ao réu e justamente seu caráter de norma processual penal de conteúdo material. Portanto, partindo do pressuposto de que há a possibilidade de aplicar um novo instituto aos processos já em trâmite quando do início da vigência do instituto, surge o questionamento acerca do limite temporal para tanto. A discussão sobre o marco temporal para a aplicação do NPP encontra diversas vertentes na doutrina e jurisprudência, não tendo sido pacificada até o momento. Entretanto, eu defendi que o posicionamento mais alinhado ao paradigma de jurisdição criminal almejado pelo legislador é aquele que facilita a persecução penal como um todo, motivo pelo qual a realização do acordo, ainda que em fase posterior ao oferecimento da denúncia, segue com multa para inúmeros réus e colabora para a redução do excessivo trabalho no sistema de justiça. Aqui eu também analiso os posicionamentos dos tribunais superiores sobre o tema da retroatividade e do limite temporal do NPP, ao longo dos anos de 2020 e 2021. Assim, eu trouxe julgados emitidos pela 5ª e 6ª turmas do STJ, desde o início da vigência da Lei 13.964 de 2019, bem como do STF e jurisprudências de temas correlatos. O que eu verifiquei é que, no que diz respeito ao posicionamento do STJ acerca da aplicação do NPP, ele encontrou divergência jurisprudencial entre as turmas do tribunal, além de mudança de perspectiva ao longo dos anos de 2020 e 2021. Inicialmente, a 5ª turma vinha decidindo por unanimidade pela aplicação retroativa do NPP aos fatos anteriores à Lei 13.964 de 2019, desde que não recebida a denúncia, entendimento que prevaleceu ao longo do ano de 2021. Por sua vez, a 6ª turma mantinha entendimento diferente e permitia a aplicação do NPP para processos antes do trânsito em julgado. Entretanto, em 2021, o colegiado alterou seu posicionamento e continuou a admitir a possível aplicação retroativa do NPP, mas sob a condição de que a denúncia não tenha sido recebida.
E é certo que o STJ, superada a divergência inicial interna, firmou entendimento pela aplicação do Instituto limitado ao não recebimento da denúncia, sob a justificativa, sobretudo, do caráter pré-processual do acordo. No entanto, eu defendo no meu trabalho que limitar de forma tão significativa a abrangência do NPP implica em ignorar o objetivo primário do Instituto, que é abreviar o processo criminal, além de negar ao réu o benefício de evitar o peso infligido por condenação criminal transitada em julgado. Já no âmbito do Supremo Tribunal Federal, a questão da temporalidade na celebração do NPP foi afetada ao plenário pelo ministro Gilmar Mendes, em sede do HC 185.913 do Distrito Federal. Até o momento, não há decisão para analisar, porque a data fixada para o julgamento do HC foi 18 de maio de 2022. E, apesar da ausência do julgamento oriundo do plenário, eu trouxe para o trabalho entendimentos pontuais das turmas acerca da temática. Assim, a primeira turma do STF se manifestou em sede de habeas corpus também pela aplicabilidade do NPP exclusivamente até o recebimento da denúncia, posicionamento semelhante aos produzidos pela quinta e sexta turma do STJ. Eu destaquei ainda os argumentos citados pelo ministro Roberto Barroso ao longo do seu voto, porque ele possui relevância paradigmática. Já a segunda turma do STF ainda não se manifestou especificamente sobre a questão da retroatividade do NPP, embora existam julgados correlatos nos quais é possível extrair indicações. Nesse sentido, a segunda turma assentou, por unanimidade, em julgamento de HC, que o NPP deve ser ofertado mesmo após o oferecimento da denúncia, em situação de alteração dos fatos ou da imputação durante o processo. Eu defendo que a Lei 13.964 de 2019 não precisa retroagir em seu grau máximo, abarcando inclusive os processos no trânsito em julgado na data de sua entrada em vigor, mas eu ressalvo que o NPP não deve ser reduzido a uma fase específica do processo, inviabilizando sua aplicação no curso da persecução penal, sob a justificativa meramente finalística de que deve ser prestigiada a marcha progressiva processual, ainda que a custa de tolher a garantia constitucional do acusado. Com efeito, o entendimento que o objetivo primário do NPP é abreviar o processo crime é compreensível sua não utilização nos casos em que já ocorreu o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, sobretudo porque essa fase processual não se coaduna com a finalidade para a qual o Instituto foi planejado. E, por fim, em série de considerações finais, eu concluí que, diante das realidades da prática judicial e o intento do legislador ao editar a Lei 13.964 de 2019, o NPP não precisa retroagir em seu grau máximo, abarcando inclusive os processos com trânsito em julgado na sua data de entrada em vigor. E é por isso que eu observo que o momento objetivamente fixado para impedir a celebração do NPP aos processos em curso deve ser o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, sob pena de tolher as garantias constitucionais dos acusados, os quais seriam privados de benefícios como a conservação da condição de primário e do ajuste de condições mais favoráveis em relação às que serão futuramente encontradas na sentença penal condenatória. E aqui essa é a minha fala. Obrigada pela atenção. Excelente, Laís. Inclusive porque cumpriu de forma e fez a exposição de forma clara e cumpriu o prazo estipulado inicialmente. Muito boa exposição. Professor Paulo, seguindo a tradição, a gente sempre concede a palavra a visitante, se bem que Maria Clara não é tão visitante assim, né? É da casa. Mas aí eu vou logo passar a palavra para ela, para fazer suas considerações ao trabalho de Laís. Professora Maria Clara, muito obrigado pelo convite, né, por ter aceito o convite e por estar aqui, uma espécie de reencontro, né? Pode. Boa tarde, pessoal, mais uma vez. Estou muito feliz, Laís, de você ter me convidado. Eu fiquei bastante, assim, satisfeita em você ter lembrado, né, que eu fiz sua monitora em Introdução ao Direito lá no comecinho do curso 2017. E também é uma grande alegria porque eu fui orientada pelo professor Mota no meu TCC, que foi, assim, para mim um grande marco no meu momento enquanto pesquisadora. Então, fiquei muito feliz por isso também e estar aqui na presença do professor Paulo Leão, que eu não fui aluna, mas reconheço a sua relevância na academia e tenho uma grande admiração. Mas, sem mais delongas, vamos começar a sua avaliação, né? Eu vou iniciar aqui pelos pontos positivos que eu vi no seu trabalho, foram muitos, e depois eu vou para as partes que eu não vou dizer nem assim de pontos negativos, mas pequenas questões que eu lapidaria mais, assim. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Pronto. Bom, eu gostei muito do seu trabalho. A primeira coisa que me chamou a atenção foi que ele tem um texto enxuto. Ele não se prolonga além do necessário.
E é uma coisa que eu vejo muito na academia, que vem do nosso passado, é de fazer aqueles textos gigantescos que não dizem nada. Realmente, existem trabalhos que você vai precisar ter um fôlego muito grande, um fôlego argumentativo. Mas existem outros trabalhos, como os TCCs, por exemplo, que é muito mais interessante você fazer uma coisa enxuta, objetiva, que vai ser lida, do que você fazer algo de cento e tantas páginas que vai ficar ali na BCSM guardadinho. Então, achei muito bom. Sua fluidez é uma leitura fluida, não é uma leitura cansativa. Sua linguagem é acessível. E outro ponto que eu achei interessante foi que você trouxe as suas próprias críticas ao Instituto. Eu não quero nem aqui entrar muito no mérito no mérito do trabalho, se está certo, se essa sua posição que você defendeu está certa, está errada, porque eu achei interessante você ter trazido, reconhecido que os tribunais têm uma prática, têm um entendimento, trouxe elementos da doutrina também, mas você deu a sua análise jurídica, e isso já, para um trabalho de conclusão de curso, já é muito meritório, né? Você confrontou, o STJ tem um parágrafozinho que eu grifei no final, você diz, ele se posiciona assim, mas eu acho que deveria ser de outro jeito. Eu acho isso excelente. Outra coisa que aí você disse na sua apresentação, que também me chamou a atenção, é que você trabalhou com isso como estagiária, né, na Justiça Federal, e eu acho excelente a gente se debruçar academicamente sobre coisas que a gente trabalha, porque é totalmente diferente a visão. Tudo que, assim, eu tinha uma visão prévia, quando eu comecei a trabalhar, a coisa muda, e isso é bastante enriquecedor. Então, é uma dica que eu digo a todo mundo, assim, que eventualmente chega para perguntar, eu escrevo sobre o quê? Eu digo, escreva sobre alguma coisa que tem na sua vida prática, que isso já vai, assim, você já vai sair muito na frente. Outro ponto é a sua estrutura metodológica. Você colocou os seus objetivos, você colocou a sua hipótese. Eu acho super difícil formular hipóteses, mas você formulou, trato a hipótese, tal, e é muito interessante isso, você conseguir fazer isso, né? E ser fácil para o leitor de identificar. Achei muito bom. Sua forma de diferenciar as leis em relação à norma processual, à norma material, penal, também ficou tudo muito interessante. Mas eu queria só fazer uma observação, que em determinado momento você fala das garantias processuais, de como o processo penal se desenvolveu, e mencionar a parte da Revolução Francesa. Eu senti falta ali de você mencionar, não precisava nem mencionar algo dele, mas dizer que existia, que é o marco teórico de Beccaria. Assim, eu não acho que a gente deva sair citando milhões de coisas, mas existem certos assuntos que, quando a gente aborda, obrigatoriamente a gente tem que citar uma ou duas obras de referência. E eu acho que ele merecia você ter colocado como um marco teórico, que o livro dele, dos Delitos e das Penas, realmente foi, assim, é a maior fonte que a gente vê disso, de desenvolvimento do processo penal em relação a garantias. De resto, gostei que você trouxe nas suas referências textos internacionais, isso enriquece o trabalho também. Você mencionou muito o professor Walter Nunes, que dá aula de processo penal, foi meu professor, e realmente tem coisas ali que era a cara dele, eu consegui escutar a voz dele falando um forte sotaque inquisitivo, até fiz umas marcações, eu vou te passar o arquivo em Word, aí tem mais algumas coisas. Você trouxe relatórios que enriqueceram o trabalho, dados, isso é muito interessante. Eu acho que em relação às referências, eu acho que talvez você podia ter pegado mais, assim, de artigos, de revistas, ou então de TCCs e dissertações da UFRN. É bom também fazer esse apanhado. A gente tem a FIDES, está muito boa, a Inverbes, e os próprios repositórios institucionais têm muita coisa. Então, eu acho que você podia, assim, até para enriquecer, para você fazer um projeto de mestrado, publicar depois, trazer esses trabalhos da casa. Tem muita coisa legal. E em processo penal, eu sei que eu tenho vários colegas que escreveram nessa matéria. E só mais uma coisa que eu senti um pouco de falta, mas isso aí não é nada, assim, é bem normal, é de você explicar, quando você traz os julgados, de por que você está trazendo aquele julgado. Você fez isso quando você mencionou o processo que está com Gilmar Mendes, que ele afetou para trazer, você disse que ele trouxe porque ele afetou e vai resolver, mas os outros, é interessante, você às vezes fala assim,
a jurisprudência da quinta turma do STJ. E aí, porque esse julgado é representativo da jurisprudência do STJ. É interessante fazer essa explicaçãozinha, coisa simples. Pode ser porque é um caso paradigma, pode ser porque eu procurei no buscador e foi a única decisão que apareceu, ou então porque todas as decisões que eu vou vendo referenciam essa. Então, trazer como você chegou a esse dado, como você chegou a essa decisão, traz cientificidade para o seu trabalho. E isso é bem interessante. Tudo que eu estou dizendo aqui é para você ir além, não ache que é um tom de crítica, o seu trabalho está realmente muito bom. E um outro ponto que eu coloquei, você tratou da quinta e da sexta turma do STJ. Eu sei que são as turmas que tratam de direito penal, só que, por exemplo, um aluno do começo do curso, talvez ele não tenha essa informação, e aí é importante você dizer. No comecinho, quando você vai falar sobre eles, vou falar da quinta e da sexta turma porque tem competência regimental para tratar de direito penal. Mas, no mais, o seu trabalho, assim, está excelente. Você vai ver no arquivo que eu vou lhe montar, tem muito mais elogios do que críticas, e todas as críticas são justamente pensando em você crescer e continuar na academia, porque pelo fato de você escrever tão bem, você não pode se perder. Então, assim, o que eu tenho que dizer é parabéns a você, parabéns ao professor Morton, seu orientador, e eu tenho certeza que isso, assim, vai ser um trabalho que você tem muita coisa para continuar, tá muito bom o seu trabalho, viu? Parabéns. Obrigado, professora Maria Clara. Thaís, antes de você continuar, eu só peço para tirar a tela, e aí você já aparece... Vou tirar. Um momento. Pronto. Pode ficar à vontade para fazer a sua defesa diante das provocações da professora Maria Clara. Eu não tenho nem do que me defender, eu só tenho a agradecer a Maria Clara, porque ela aceitou meu convite. E, como você falou, né, você foi minha monitora no início do curso, e agora está aqui, fechando esse ciclo comigo, eu sou muito grata. E, principalmente, porque tudo que você trouxe, eu considero extremamente válido. E eu vou acatar tudo e editar meu trabalho para que ele fique mais enriquecedor. E eu sou muito grata por todas as considerações que você trouxe. Nossa, muito obrigada. Excelente, excelente. Professora Maria Clara, está satisfeita? Professor Paulo, então, já está com a palavra. Foi não, professor Paulo. Travou. Vocês estão me ouvindo? Sim. Agora sim. Ok. Então, boa tarde, né? Todos. Satisfação estar aqui. Professor Morton, professora Maria Clara, Laís e seleta assistência. Nós temos aqui mais de 10 convidados, né, Laís? Então, eu fico muito satisfeito de estar aqui. Agradeço o convite formulado via professor Morton Medeiros. E, Laís, esse tema, coincidência, é um tema que eu venho manejando nesses últimos tempos, já como advogado. Eu fiquei 32 anos no Ministério Público, mas eu não tive a oportunidade, porque desde 97 eu estava como procurador de justiça, e na época eu fui procurador-geral, nós não tínhamos a possibilidade desse instituto para atuar em ação penal originária, né? Então, eu comecei a atuar nos últimos 6 anos como advogado. E, para curiosidade, somente hoje pela manhã eu encaminhei 2 tratativas em resposta do Ministério Público Federal, uma na Paraíba e outra em Mato Grosso. Já semana passada foi uma em São Paulo, uma em Pernambuco, e há 15 dias foram 2 aqui no Rio Grande do Norte. Ou seja, é algo que eu estou acompanhando, inclusive perante a Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal e o seu Conselho Institucional, que é a instância máxima, né, onde eles têm um funcionamento interessante, em parte tocante à sua temática. O Ministério Federal
pelo Conselho Institucional e pela segunda Câmara de Coordenação e Revisão, admite a proposta do acordo de não persecução penal, né, mesmo após o oferecimento da denúncia, né, desde que não tenha ocorrido a sentença. Mas nós sabemos, você colocou, eu vou só reforçar, em relação à possibilidade de aplicação retroativa, retroperante, que é o seu tema, do Instituto do Acordo de Não Persecução Penal, há pelo menos 4 posições. A aplicação do ANPP exclusivamente a fatos praticados após a vigência da Lei 13.964, é a primeira função mais fechada. O STJ está com um posicionamento meio esquisito, suas 2 turmas, né? Foi muito bem dito pela professora Maria Clara, a quinta e a sexta. A aplicação do acordo de não persecução penal aos fatos anteriores à lei criadora, né? Não estou nem falando da resolução do CNMP, a lei 13.964, inclusive para processos criminais em andamento, desde que não tenha sido proferida sentença. Essa é a posição do Ministério Federal, da Câmara de Coordenação e Revisão e do seu Conselho Institucional. Tem uma outra decisão, posicionamento, que é mais, vamos assim dizer, largo. Aplica para os processos em andamento desde que não tenha ocorrido o trânsito em julgado. Tá? Você colocou a sua conclusão nesse sentido. E a aplicação do ANPP aos fatos anteriores à vigência da lei, desde que não recebida a denúncia. É um pouco mais fechado. Eu li com muito gosto o seu trabalho, eu li com muito gosto, que é um assunto que, enfim, interessa bastante hoje, é um assunto que está sendo discutido. E, acima de tudo, é um assunto que está afetado ao plenário do Supremo Tribunal Federal, em razão da decisão que afetou, do ministro Gilmar Mendes, que ele faz parte da segunda turma. Você disse que não, mas tem uma decisão da segunda turma, nesse sentido, a decisão mais larga do Supremo Tribunal Federal. Tá? Por isso que ele afetou ao plenário. E a primeira turma, a turma mais fechada, ela disse, o plenário vai ter que resolver isso. Eu estou acompanhando com grande Salles esse funcionamento do Supremo Tribunal Federal, que interessa a todos nós, juízes, membros do Ministério Público, advogados, professores, alunos, interessa a todos, é um assunto que está na pauta. Então, especificamente em relação ao seu trabalho, eu considero excelente, um trabalho muito bom, tá? Apenas uma sugestão, você poderia ter aprofundado um pouco mais esses pelo menos 4 posicionamentos, tá? Esses 4 posicionamentos, e ter ido um pouco além na matéria que foi afetada no plenário do Supremo Tribunal Federal. Eu tenho para mim que o Supremo vai dar entendimento de acordo com o posicionamento do ministro Gilmar Mendes. Penso, não vai ser por maioria, mas eu acredito que vai ser nesse sentido. Poderia ter aprofundado um pouco mais aí. É a única consideração. Você está de parabéns, o professor Morton, como seu orientador também. E só para concluir, Laís, tem um tema, claro, não fazia parte da sua proposta, são os requisitos, mas é um assunto que está sendo discutido, eu estou discutindo isso, inclusive, que é a questão da confissão circunstancial e circunstanciada. Claro, não faz parte como requisito. Fala a questão da pena, a questão, enfim, da pessoa preencher outros requisitos benéficos, mas a questão da confissão é algo que está pegando bastante. Tá? Inclusive, você falou em Justiça Federal, tem um juiz federal que entende que a confissão deve ser circunstancial, não é detalhada, circunstanciada, não. Ele entende que basta que o investigado diga, eu
enfim, não quero ser processado, não quero essa, como você muito bem definiu. Persecução penal, eu aceito, né? Eu aceito, eu vou fazer doação de sangue, algumas propostas nesse sentido têm aparecido. Pagamento de multa, etc. Mas outros entendem, não, deve ser uma confissão detalhada. E aí é algo que ainda está sendo discutido. Esse tema eu também levei para o Conselho Institucional, no Ministério Público, e lá não houve uma decisão muito, vamos assim dizer, escorreita. Não, se não houver concordância, bota no parágrafo 14 do artigo 28 e etc., manda para cá. E não para a gente decidir esse tema em específico. É quase aquelas consultas feitas ao TSE, né? Quando sai meio de banda, né, professor Morte, professora Maria Clara. Enfim, é um tema que está na pauta do dia. E você foi muito feliz na escolha do tema, né, pela sua conclusão. Só lembrando, você poderia ter aprofundado um pouco mais a matéria que foi afetada ao plenário do Supremo, porque vai ser o norte. O que o Supremo decidir no plenário, por maioria, eu creio que vai ser o norte, vai ser o grande norte, né? Então, basicamente isso, Laís. A sua apresentação também foi muito boa, excelente, e eu só tenho a parabenizar, como parabenizar a abordagem da professora Maria Clara Bezerra. E certamente, claro, o professor Morton como orientador. Eu estou satisfeito, nenhum reparo ou outro, a não ser a sugestão dada a fazer. Parabéns. Obrigado, professor Paulo. Laís, está com a palavra. Obrigada, professor. Queria agradecer pelos elogios e também pelas considerações que, como eu vou fazer com a de Maria Clara, eu pretendo incluir no TCC antes de enviá-lo para o repositório. E, realmente, como o senhor falou, eu poderia ter esmiuçado, eu reconheço claramente, que eu poderia ter esmiuçado um pouco mais a questão do HC que foi afetado ao plenário. E também posso incluir na obra a questão das quatro vertentes de posicionamento e também posso falar um pouco mais dos requisitos. E eu acato todas as sugestões e pretendo adicioná-las no meu TCC. E também a questão da confissão eu fiquei até na dúvida quando fui decidir o tema, se eu devia ir pela retroatividade ou pela confissão, porque para colocar os dois num trabalho só ia ficar muito amplo, não ia ficar uma análise bem feita. Mas eu sei que é um tema muito interessante que, caso eu continue estudando sobre o NPP, eu poderia desenvolver um trabalho sobre isso também. E, de qualquer forma, agradeço muito pela presença do senhor e pelas considerações. Só professor Morta, você tem ideia, já que você falou, Laís, da Justiça Federal, as duas varas federais, enfim, nós sabemos quais, elas divergem no tocante à questão da confissão. Há uma divergência muito interessante, né? Professor Morta, é uma curiosidade. Obrigado, professor Paulo. Está satisfeito, né? Bom, agora, para fazer o desfecho, né, primeiramente eu devo expressar a minha alegria, né, de estar acompanhado, mesmo que virtualmente, né, de dois vocacionados para a pesquisa e o magistério. O professor Paulo, que foi meu professor, que foi meu chefe como procurador-geral, foi meu advogado, mas sempre será meu mestre, né? Então, eu agradeço de sempre ter contato com essas provocações, nessas reflexões pertinentes nas suas colocações. E Maria Clara, né, que teve o dissabor de ser minha orientanda, né? E aí teve, inclusive, obviamente por mérito exclusivo dela, teve o seu trabalho de conclusão de curso premiado naquele semestre, né? Algo de que me orgulho muito e realmente via já desde então a sua vocação para a pesquisa, uma pesquisa bem centrada, séria. Laís, eu acho que a chancela dos membros da banca já demonstram que a qualidade do seu trabalho é um trabalho atual. O professor Paulo falou aí, talvez é a nossa demanda mais frequente hoje, tanto do lado do advogado, do defensor, como do lado do Ministério Público, é de manejar os ANPPs. E a lei, como foi meio que
promulgada a toque de caixa, né, de forma um pouco apressada, né, ela trouxe muitas incógnitas, né, muitas brechas, muitas imprecisões, e por isso a jurisprudência está sendo chamada agora para suprir justamente essas lacunas. Esse ponto que você aborda no seu trabalho é um deles. Então, é claro que um dia vai acabar, não vai ter mais processo pendente de antes do início da vigência da lei. Mas, até lá, a gente vai se deparar muito frequentemente. Eu já peguei 2, 3, 4 casos já levantados pela Defensoria aqui sobre essa possibilidade ou não de acordar MPP no processo penal já em curso, né? E a gente precisa dessa definição, que a segurança jurídica também é um fator importante, né, no processo penal. Então, assim, queria também ressaltar que os méritos, né, são exclusivamente de Laís, e acato, chancelo as sugestões sempre muito pontuais e precisas, né, dos 2 membros da banca, e recomendo a Laís, assim como ela já manifestou, a incorporação ao seu trabalho definitivo. Laís, agora é só a sua palavra final, né, antes de a gente selar aqui seu destino. Professor, muito obrigada, tanto pela orientação como pelo apoio do senhor, antecedendo a apresentação e agora. E eu só tenho a agradecer, tanto ao senhor como aos demais membros da banca, porque tantas considerações foram muito pontuais, precisas e gentis, e enriquecedoras do meu trabalho, como os elogios foram maravilhosos. Então, eu estou, assim, totalmente satisfeita e muito realizada. Agradeço demais a presença de vocês aqui. É só isso mesmo. Perfeito. Agora eu vou fazer o seguinte, como a nossa plateia é muito grande, eu vou abrir um link aqui e convidar o professor Paulo, a professora Maria Clara, para a gente ir para esse novo link. Só tendo o cuidado, eu vou colocar aqui no chat. Isso. Pronto. Aí, vou só pedir o cuidado de a gente desligar o som e o vídeo para a gente liberar lá na outra sala. Isso, vamos desativar o microfone e o vídeo, né? Vou fazer isso agora e vamos para lá.
Pronto, aqui de retorno. Pronto, estamos aqui de volta. Bom, Laís, a banca reunida, né, nessa sala aqui do lado, depois de tomar um cafezinho, né, e deliberar sobre o seu destino acadêmico, analisando o trabalho intitulado A Justiça Negociada no Sistema Jurídico Brasileiro, o Acordo de Não Persecução Penal e os Aspectos Temporais de sua aplicação, resolveu reconhecer ao seu trabalho a aprovação, né, desse requisito, cumprindo esse requisito parcial para a sua graduação, a unanimidade, e também a unanimidade resolveu atribuir ao seu trabalho a nota 10. E, por isso, o seu trabalho estará concorrendo à melhor monografia deste semestre 2021.2. Parabéns. Mais uma vez, agradeço aos professores Paulo, professora Maria Clara, por essa participação. E agora, Laís, é só celebrar essa conquista. Parabéns. Obrigada, muito, muito, muito obrigada. Eu já estou totalmente satisfeita só de ter tido essa apresentação tão tranquila e os comentários de vocês muito enriquecedores. Então, assim, eu nem estava preocupada com a nota, mas também estou muito feliz mesmo, porque eu não esperava. Muito obrigada pela nota e pela consideração que vocês tiveram ao analisar e corrigir meu trabalho. Muito obrigada. E se você quiser fazer um registro fotográfico, né? Pronto, se o pessoal quiser abrir também as câmeras para saber, para sair na foto. Pronto, vou tirar aqui, vou contar. 1, 2, 3. Perfeito. Pronto. Obrigada. Parabéns, Laís. Nada. Parabéns, Laís.